Últimas notícias do São Paulo, bora falar sobre Biel e encerrar a novela Biel São Paulo. Não vai mais buscar a sua contratação, contar detalhes do motivo, porque ainda Zubeldia está vinculado ao São Paulo e Hernan Crespo ainda não está registrado no bid. O que está pegando? Bora contar mais detalhes. E vou falar também do Arboleda, porque tem boas possibilidades do Arboleda acabar não sendo titular contra o Flamengo. Vou te contar detalhes. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Neste domingo, o São Paulo está de folga, tá? Vai ser a última folga antes da partida contra o Flamengo no próximo sábado. Já no sábado, os atletas não tinham trabalhado, tá? Alguns atletas, depois ali do jogo treino, todos já tinham sido liberados para realizar a sua folga, só que alguns atletas como o Lucas e o Ferreira acabaram indo pro CT da Barra Funda justamente para conseguir aprimorar muito das suas questões físicas e quem sabe estarem já disponíveis na segunda-feira para o técnico Hernan Crespo. Então aí no sábado, pessoal, os principais jogadores já estavam de folga, aí hoje no domingo todo mundo tá de folga, tá tudo certo, e aí a partir de segunda-feira começa, né? Todo dia às 10 da manhã. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta terão treinamentos às 10 horas. E aí, após o treinamento da sexta-feira, o São Paulo, os jogadores vão almoçar e aí a delegação toda vai se preparar e se reunir para ir para o Rio de Janeiro, já que no dia seguinte o São Paulo enfrenta o Flamengo às 4h30 pelo retorno do Campeonato Brasileiro, e será essa a programação do São Paulo para essa semana, enquanto tem feito aí a sua preparação para esse confronto contra o Flamengo. O que você acha? Qual que é a sua expectativa para esse confronto? Já arrisca aí um palpite, já quero ver um placar aí da sua pessoa. Pra gente continuar, porque o São Paulo ainda não conseguiu rescindir o contrato com o Zubeldia. Bora trazer detalhes, né, nos últimos dias, né? A gente tem conversado bastante sobre isso, não só a gente, mas vários outros colegas jornalistas também deram várias situações sobre essa rescisão contratual. E aí agora a gente vai trazer novamente mais uma apuração que a gente conseguiu, confirmações das duas partes, do jeito que a gente gosta de fazer. Primeiro ponto que nesta manhã a gente foi incentivado, né, pela matéria do Éder Traskinen lá da UOL, e aí a gente vai debater aqui, trazer mais detalhes sobre isso. Na sexta-feira, o Zubeldia chega ao Brasil, a São Paulo, para ter essa reunião para conversar sobre a sua rescisão contratual, só que desde sexta-feira ainda não há um acordo por conta dessa rescisão contratual. E lembrando, não houve um pedido formal do Zubeldia para sair. Houve um pedido sim, mas no calor do momento após a derrota contra o Vasco, mas não é algo documentado, não é algo que de fato vá valer na questão das negociações. Então o Zubeldia sai, o São Paulo alega como um acordo pela saída, mas a rescisão contratual ela ainda demanda desse acerto com o técnico. Conversei com representantes do Luiz Zubeldia que me afirmaram que ainda tem algumas questões a serem tratadas, e aí essa informação também foi corroborada por fontes dentro do São Paulo. O que ainda está pegando? Os valores ainda são um tema de debate. O São Paulo gostaria de não pagar o que está na multa contratual de 3 milhões, gostaria de ter ali realmente um desconto desses vencimentos. Uma outra questão que está pegando é a forma de pagamento. O São Paulo, a gente sabe, tem as suas dificuldades financeiras e a ideia é tentar alongar ao máximo essa dívida para conseguir pagar em mais parcelas. Já ao lado dos representantes do Zubeldia querem que a maior parte seja quitada no momento da execução da rescisão contratual, até porque há uma certa desconfiança por conta das dificuldades financeiras que o São Paulo tem enfrentado. O Crespo, por exemplo, não chegou a receber a totalidade, o Rogério Ceni também não, o Dorival Júnior também não. Então, querendo ou não, o retrospecto do São Paulo com os últimos técnicos não foi dos melhores. Então, os representantes do Zubeldia estão tentando diminuir cada vez mais esse prazo
de pagamento, e aí agora a bola tá toda com o Zubeldia, né? Porque estamos indo para segunda-feira, na semana do jogo contra o Flamengo no sábado, e ele legalmente ainda é o técnico do São Paulo. O São Paulo, até conversei com uma pessoa importante dentro do São Paulo que me afirmou que eles tentarão, e existe um otimismo muito grande para que na segunda-feira já consiga ali a rescisão contratual e aí tenha tempo para registrar o Hernan Crespo e ele esteja na beira do campo na partida contra o Flamengo. Mais uma vez, trago a informação, as pessoas de dentro do São Paulo garantem que o Crespo estará na beira do campo contra o Flamengo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Antes da gente continuar, só recadinhos rápidos. Se torne membro do canal para você ter conteúdo exclusivo. Tem o nosso grupo lá do WhatsApp 24 horas por dia. Inclusive o Abel é o novo membro do nosso canal que entrou lá. Ele entrou hoje pela manhã. Ele já fez uma pergunta lá e a gente deu uma informação exclusiva. Inclusive ele até comentou lá, mandou lá: "Ô Alexandre, tudo bem? Estou chegando aqui agora, tal. Aí ele me fez uma seguinte pergunta que eu não vou falar, porque a informação tá lá pro grupo dos membros. Ele falou que não tinha encontrado em lugar nenhum e a gente deu uma informação lá com exclusividade para ele. A gente bate um papo sempre, conversando sempre sobre São Paulo, sobre futebol. Tem vídeos exclusivos para os membros, lives exclusivas, enfim, tem muito conteúdo pra gente bater aquele papo maroto de sempre. Aqui embaixo também tem o link da Ola Sports para você acessar a plataforma e criar a sua conta gratuita para ter acesso a todos os jogos ao vivo. Não precisa ficar assinando um monte de streamers, não. A Ola Sports te dá todos os jogos ao vivo, além de informações, comparativo de casas de apostas, programação de jogos, enfim, é um conteúdo bem bacana. Dá uma olhada aqui na Ola Sports. Para a gente continuar o vídeo de hoje e trazer um pouco mais de informações, bora! O Arboleda ficou no banco de reservas no jogo contra o Sub-20 do São Paulo no jogo treino. E aí a gente vai tentar entender e a gente vai conversar com várias pessoas que estão lá no dia a dia do CT da Barra Funda e estão próximas ao Crespo para entender o porquê dessa decisão e se ela vai realmente acontecer no confronto contra o Flamengo. Me afirmaram que sim, existe uma boa possibilidade do Arboleda ficar no banco de reservas, mas desde já, todos com quem eu conversei me falam, ele não está descartando o Arboleda e não descarta nenhum jogador. É somente questões de algumas características de jogo, de adversário, que ele vai fazer algumas modificações que ele acredite que pode potencializar o seu time contra alguns rivais. E o teste que pode acontecer, né, e ter continuidade contra o Flamengo, de não ter o Arboleda, é muito por conta de que, na visão do técnico Hernan Crespo, dos 4 zagueiros que ele tem à disposição, eu não estou contando os jogadores da base, tá? E nem o Matheus Belém, que não está com o grupo principal, ele está treinando em separado. Dos 4 zagueiros que ele tem hoje à disposição, estou falando de Arboleda, Alan Franco, Sabino e Ferrarese. Na visão do Crespo, o Arboleda é o que tem uma maior deficiência na saída de bola. O Arboleda ele não consegue ter a mesma qualidade de passe, de controle de jogo, até de quebrar a linha de marcação adversária no momento da pressão do adversário. Ele não tem a mesma facilidade do que os outros. E contra o Flamengo, por exemplo, vai se jogar contra um time que joga em linha alta, que gosta de pressionar o adversário, então o Arboleda poderia ter dificuldades realmente de ter essa saída de bola um pouco mais qualificada. Então, por conta disso, o teste feito no jogo treino e que pode acabar corroborando no confronto contra o Flamengo seria pensando nessa situação. E é uma situação ainda que está sendo avaliada. Porque, por exemplo, o Crespo, ele acredita que quando ele tiver que fazer uma marcação mais individual, por exemplo, com um centroavante, com um atacante de destaque, aí o Arboleda seria importante, porque o Arboleda é muito inteligente no 1 para 1. Ele é talvez o zagueiro, na função de zagueirar, ele seja o melhor, né? Porque ele é bom no 1 contra 1, ele é um zagueiro veloz, mas neste momento de saída de bola, realmente ele teria essa deficiência. Então, não é um descarte, o Arboleda continuará sendo muito importante para o São Paulo e também será importante nessa segunda passagem do técnico Hernan Crespo, mas para algumas especificações, para alguns cenários importantes, ele pode acabar deixando o Arboleda de lado em uma ou outra partida justamente por conta dessa saída de bola. E aí ele trabalhou com o Alan Franco pela direita, o Ferrarese como o zagueiro da sobra e o Sabino mais pela esquerda. A gente sabe que o Alan Franco tem uma certa dificuldade de jogar pela direita, então o Crespo ainda está se adaptando, está fazendo testes, está entendendo os melhores cenários possíveis e é por conta disso que tem uma boa possibilidade de, na estreia, o Arboleda acabar sim ficando no banco de reservas, tá?
Só pra gente fechar, e aí a gente vai fechar não só o vídeo, mas também provavelmente essa novela que a gente falou bastante aí durante muito tempo, acredito eu que será a última vez que falaremos de Biel. Biel no São Paulo está completamente descartado, né? A gente tem falado bastante sobre essa situação do Biel, porque é um atacante onde o São Paulo entendia ser uma ótima oportunidade de mercado, mas o São Paulo entende que nessa situação onde o Sporting ele quer apenas vender o atleta e vender por valores que o São Paulo não tem condições de arcar, e até foi por conta disso que outros clubes brasileiros, como o Corinthians, acabou desistindo dessa negociação com o Biel, o São Paulo pude conversar mais cedo com uma fonte dentro do São Paulo, uma fonte importante, aí peguei essa informação e passei para outras 3 pessoas que corroboraram com essa informação de que o Biel não será contratado pelo São Paulo. Foi um nome que, aí vamos trazer uma linha cronológica. O Biel ele não joga lá no Sport, ele tem uma passagem ruim, acaba não tendo oportunidades, e aí o seu staff vê como uma boa possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro. E aí começa a espalhar o nome do Biel para alguns times no futebol brasileiro. O São Paulo, 24 anos, atacante de beirada de campo, que era o que eu estava procurando e que o Zubeldia, na ocasião, queria. Um negócio por empréstimo, gratuito, poderia ser uma boa. Vamos fazer essa tentativa e faz uma proposta oficial ao Sport por empréstimo de uma temporada sem opção de compra. Mas o staff acreditava até que um empréstimo poderia ser cabível, mas depois soube que o Sport quer apenas a venda do Biel e uma venda de 7 milhões de euros, que seria recuperar basicamente o investimento que fez na contratação dele junto ao Bahia. E aí, então, por conta disso, o São Paulo descarta completamente essa contratação e está focando agora em outros nomes no mercado, para quem sabe conseguir um zagueiro, um lateral direito e um atacante que atue pelos lados do campo. Tem tentado primeiro as opções que o Crespo indicou, está enfrentando dificuldades e agora vai tentar encontrar outras alternativas dentro do mercado. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Conto muito com o seu like, com o seu hype. Se torne membro do canal e inscreva-se para fazer parte também dessa comunidade. Bom domingão para todo mundo. Amanhã tem vídeo novo, são sempre 2 vídeos aqui no canal, às 7 horas e às 6 horas, às 7 horas da manhã e às 6 horas da tarde. E 1 hora da tarde tem vídeo também exclusivo para os membros do canal. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!